Nosso estudo de hoje está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Emmanuel vem comentar na lição 131 do livro Caminho, Verdade e Vida, Homens e Anjos. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que um esforço difamatório lhe envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que não lhe aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mas se compadece das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. É um exercício, né, dos mais importantes que a gente pode começar a fazer com cada um de nós, se a gente ainda não começou, é da gente controlar a nossa língua, partindo do princípio que a gente vive num mundo em que não existe perfeição. Num mundo em que o egoísmo que a gente dá atrás dentro da gente faz com que a gente ou sujeite as pessoas aos nossos caprichos, ou então a gente limite a querer só conviver nos meios em que as pessoas pensam mais ou menos igual a gente. Tudo bem, a gente sabe que é lei da física, lei das assimilações, tudo bem, mas é um dever nosso, quando Cristo começa a entrar no nosso coração, a gente respeitar cada ser humano e cada círculo que aquele ser humano elegeu para o seu convívio. E aprender a respeitar mesmo. Me dou até o direito de falar com as pessoas assim, ó, eu não tenho afinidade com essa atividade, mas respeito, você faz o que você quiser, todo mundo tem que ser dono da sua própria vida e também responder pelos atos, né, por tudo que praticou, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas a gente vai percebendo, assim, até no estudo que os espíritos trazem para a gente, tem um estudo, por exemplo, que fala sobre a civilização, lá na Lei de Progresso, que os espíritos falam assim, ó, todas as nações no futuro elas vão estar fazendo a mesma função, e fala, não, cada lugar vai estar fazendo a função que foi dada como missão. Só que você vai aprender a respeitar os outros lugares. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, a gente tem a certeza hoje de que os tigres asiáticos eles estão com o trabalho de impulsionar a evolução tecnológica do nosso mundo, do nosso planeta. Então, quando você vai ver os documentários hoje sobre o Japão, e eu vou incluir até a China aí também, né? Aqueles países lá da Ásia, a tecnologia lá está em níveis que a gente não tem conhecimento e vai chegar para a gente bem depois. Tem outros países que estão responsáveis pelo equilíbrio político do nosso país, do nosso mundo, né? Que estão detendo ali as grandes armas, estão até agora um ameaçando o outro. E tem países como o nosso que está como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então vamos pensar assim. E quando fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é porque nós estamos agora com a missão de aprender o Evangelho para divulgar o Evangelho de Jesus. Né? E vamos pensar assim, ó, cada um está cumprindo uma missão diferente e vai continuar cumprindo. Só que a gente vai chegar a um ponto de ter harmonia entre as nações, de ponto a uma respeitar a função que aquela está cumprindo e chegar à conclusão de que uns dependem dos outros, uns precisam dos outros. É exatamente assim nesse campo menor. Se eu começar a
criticar o outro porque a visão religiosa dele é diferente da minha, e se dependendo da minha crítica, se a minha crítica realmente ela estiver carregada de sentenças blasfematórias, de azedume, de agressividade, normalmente não tem muita exceção aqui. A regra aqui no nosso planeta é a gente faz isso e recebe da mesma maneira. A pessoa tem a posição política diferente da minha, eu vou atacar a pessoa, tá? A pessoa vai me atacar também. A pessoa tem a posição religiosa, vai atacar também. E vai ser um exercício que a gente vai ter que aprender a fazer sobre os nossos próprios, a nossa própria custa mesmo, porque você vai recebendo esses dardos mentais que fazem mal, né, que criam cada vez mais agressividade, vai acabando com a sua saúde, vai acabando com as reservas morais que a gente vai tendo, né, simplesmente pelo fato de você entrar numa discussão. Então, fica aí até a discussão, né, até a sugestão para esse ano. Não vale a pena a gente entrar em discussão política, não vale a pena. Principalmente a gente fala de política porque o ano pede isso, né? O ano vai ser um ano inflamado dentro desse tema. Não vale a pena, vale a pena a gente respeitar e entender. Ó, tem duas posições, né? Um está querendo dar mais uma chance à democracia, investir na democracia, e o outro está pegando mais ou menos aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, que fala, né, que sociedade depravada precisa de leis penais mais severas. Então, o que cada um pensa está ótimo, não tem que ficar entrando no mérito de querer convencer, de querer agredir, de querer coisa nenhuma. Deixa a pessoa escolher, escolheu, e vamos ver quem vai ganhar e acabou. E vamos fazer o nosso papel, até mesmo se a gente perder, a nossa posição perder, mas não entrar em conflito, de forma alguma entrar em conflito. Eu estou percebendo assim, nós estamos percebendo no nosso país que as pessoas estão tendo dificuldade enorme de conviver com aqueles que pensam diferente e chegaram ao ponto de um agredir o outro. Então esse texto aqui nunca esteve tão atualizado como nos dias de hoje. E o que está dizendo aqui na Epístola de Pedro? Os anjos, eles nunca pronunciam nada de blasfematório contra ninguém diante do Senhor. As palavras são o tempo todo de ajuda, de providência, nada de querer atrapalhar ninguém, não existe isso. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça, até mesmo com relação a outras religiões, que também é um outro embate antigo. Né? Você quer ter o medo de perder os fiéis, tem um interesse político por trás disso, e aí você fica o tempo todo, né, um querendo impor para o outro que a maneira de ver Deus, de interpretar Deus tem que ser aquela. Nada, vamos aprender a respeitar a pessoa do jeito que é, e ela vai ficar muito grata também por ter a liberdade e por estar sendo respeitada no direito que ela tem de escolher a religião que ela quiser. A gente não gosta quando ninguém contesta a gente, né, no ponto de vista religioso. E a gente está falando contestar, porque quando a pessoa chega para conversar naturalmente, por que você pensa dessa maneira? E quer aprender, e vem trazer novas informações, mas de maneira pacífica. E quando a gente entende que até a pessoa está falando mesmo para uma de querer orientar, ou de querer até mesmo aprender também com você, é o que está acontecendo muito com os nossos jovens. Os nossos jovens chegam perto da gente, né, aqui em casa mesmo, pai, por que a pessoa pensa desse jeito? Ela não está querendo um embate, ela está querendo aprender. E tem muito isso, né? Até porque o nosso povo, principalmente aqui no Brasil, isso está descrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o coração do Evangelho no mundo estaria saindo da Europa por conta dos conflitos que viriam depois, né? Que acabou acontecendo a Primeira Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, estaria vindo para cá, estaria vindo para um país que as injunções políticas teriam prioridade secundária. O nosso povo não é um povo preocupado com política. Não é um povo preocupado com política. Então, o que acontece é, de repente, chega um momento que vem essas cobranças e esses ataques, e que a gente tem que ter muita paciência e, principalmente, sabedoria para se calar no momento que tem que se calar, até que a pessoa veja que realmente ela agindo daquele jeito não vai conseguir tirar a gente do sério, não vai conseguir também levar a lugar nenhum. E quando puder ter uma conversa mais tranquila, aí que se tem essa conversa, mas dentro da paz. Os espíritos superiores nunca blasfemam. Respeita o seu ponto de vista e deixa que você tome o seu livre-arbítrio. Vamos aprender isso e vamos tentar seguir esse conselho.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.